Festa de ázimos, ou pão sem fermento, né? Lá em Êxodo 12, versículo 15, diz assim: 7 dias comereis pães ázimos, mas no primeiro dia cessareis de ter fermento em vossas casas. Pois todo aquele que comer coisa levedada será banida aquela alma de Israel, desde o primeiro dia até o 7º dia. E o primeiro dia será de santa convocação, e o 7º dia será de santa convocação para vós. Nenhuma obra será feita neles, salvo o que é para comer para toda a alma. Isso só será feito para vós. E cuidareis dos pães ázimos, porque nesse próprio dia tirarei os vossos exércitos da terra do Egito, e guardareis esse dia para vós de gerações como estatuto perpétuo. No primeiro mês do dia 14, pela tarde, comereis pães ázimos, até o dia 21 do mês, pela tarde. 7 dias, levadura não será encontrado em vossas casas, porque todo aquele que comer levedura será banido aquela alma da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Então aqui o Eterno diz que nós não devemos comer nada fermentado e não devemos ter fermento nas nossas casas. Ao contrário do que muita gente imagina, né? É difícil assim a gente... Eu não tô aqui, né, inclusive, para colocar nenhum peso religioso ou instituir uma nova religião, até porque existem muitas e se você quer uma religião, tem bastante para você escolher, mas eu preciso trazer uma reflexão, porque seria um pouco incoerente da minha parte, depois de tudo que fui ministrada pelo Eterno até aqui, me calar, né? Às vezes nós estamos muito preocupados em fazer, e existem algumas ritualísticas acerca dessa festa muito pesadas, uma lista infinita de coisas que você precisa fazer, e que na verdade nós não conseguimos, né? Sempre haverá uma falha. E por que eu digo isso? Porque o sacrifício de Yeshua é o que tira o pecado do mundo. E aí eu vou contar para vocês aqui uma experiência que eu tive acerca dessa festa, na primeira celebração que eu fiz. Eu sempre tive o coração disposto a obedecer tudo que eu era instruída a fazer acerca da palavra de Deus. Então, meu comprometimento com a palavra de Deus era muito grande e eu buscava nas lideranças a qual eu tive essa orientação do que fazer para estar mais perto do Eterno. E aí eu fiz tudo isso. Só que naquele ano, a minha casa foi acometida de conjuntivite. Começou pelo meu filho, a minha filha e eu. Só que eu peguei a forma mais grave de conjuntivite que existe. Inclusive, eu tenho uma sequela na visão a respeito disso, né? Ficou uma cicatriz e eu me lembro dela todos os dias. E eu fiquei 15 dias acamada. Eu não conseguia olhar para a luz, eu não conseguia levantar, eu tinha dor de cabeça, eu tinha náusea. Então, assim, fora todo o incômodo da conjuntivite. Eu fui várias vezes ao oftalmologista e ele disse, você pegou a forma mais grave da conjuntivite. Quando passar esse processo, que pode levar até 30 dias, nós vamos fazer a bateria de exames para ver se você não ficou com nenhuma sequela. Enfim, fiquei só com a visão. E eram 20 dias antes da festa de Pêssah, eu estava na faxina. Eu estava tentando cumprir aquela lista enorme de obrigações. E eu comecei, Senhor, 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 porque eu chorava inconsolável, porque eu não conseguia, o meu corpo não conseguia suportar toda a dor e tudo aquilo que eu estava passando. Então eu não conseguia fazer nada e faltava exatamente a cozinha, né, para eu terminar. E eu chorava inconsolável e começava a clamar ao Senhor e o Eterno começou assim, Marta, Marta, escolhe a melhor parte. E aí eu me pus de joelho diante do Eterno, porque eu estava preocupada em cumprir as coisas dos homens. Faltaram ali 5 dias, mesmo assim, aquilo que eu tinha proposto no meu coração eu fiz. Então eu me desfiz de tudo o que eu tinha ainda, porque a lista era bem grande. E existe uma permissão
né, de que você pode doar para alguém, ou colocar na casa de alguém, ou até fazer um contrato de venda, e depois você vai lá e compra de novo aquelas suas coisas fermentadas, e depois da festa você vai lá e compra e traz para sua casa. Eu fiquei escandalizada quando eu ouvi isso, porque eu pensei assim, continua sendo meu. Eu só estou temporariamente mudando de endereço, mas aquela pessoa não vai consumir, ela não vai usar, aquilo é meu, porque eu vou lá buscar de volta, isso não tá certo. Então, o que sobrou daquela lista infinita, eu joguei fora, eu decidi jogar fora naquele ano. E ao final da celebração, então, eu tava assim, contente, porque eu tinha, com muita dificuldade, conseguido fazer aquilo que eu propus no meu coração. Ao final da celebração, eu encontrei uma conserva que ela não tava lá, quando eu tirei todas as coisas do armário. Mas ela tava no final da celebração. E eu lembro que eu chorei, que me doeu, porque foi muito sacrificante para mim cumprir aquelas questões para celebrar essa festa, porque eu queria agradar a Deus. E quando eu achei aquela conserva, eu olhei, eu chorei, e eu disse assim, Senhor, por quê? E o Eterno imediatamente disse, porque há pecados ocultos que só o sangue do Cordeiro pode perdoar. E ali eu entendi que o fermento, por todas as religiões, ele é conotado como o pecado. Ele é trazido como um exemplo de pecado, porque o fermento dá uma aparência bonita para aquilo que não é. Ou seja, ele faz parecer aquilo que não é. E aí, eu entendi que todos aqueles versículos, inclusive Paulo diz um pouco de fermento, leveda toda a massa. Yeshua dizia, acotelai-vos do fermento dos fariseus. E ali eu entendi o que era o fermento dos fariseus. Ali eu entendi o que era o pecado. E que há coisas que eu conscientemente posso sim negar, que eu posso sim fazer, que eu posso sim abandonar. Mas há coisas que só o sangue de Yeshua, a misericórdia do Eterno, que podem resolver. Porque eu não tenho a capacidade de perdoar os meus pecados. Eu não tenho a capacidade de lavar as minhas vestes e torná-las brancas novamente dos meus pecados. Só Yeshua pode fazer isso. Então, é hipocrisia da minha parte eu pegar o meu pecado, que está ali simbolizado através da comida fermentada, e deixar na casa do meu vizinho. Ou eu chegar e eu jogar fora aquilo porque eu não me organizei. Ou eu vender para alguém e depois ir lá comprar só para dizer de conta que aquilo não estava sobre a minha posse. Acaso alguém pode enganar a Deus? Não é mais justo, não é mais honroso dizer para o Eterno assim, ó, eu pequei, eu não me preparei, eu não me organizei, eu preciso de ajuda para fazer isso, porque eu não o fiz. Não é mais bonito fazer isso? Ou abençoar alguém, ó, tá aqui, ó, isso aqui infelizmente é o fruto do meu pecado, eu peço que o Eterno te abençoe com isso, né? Mas é o seu pecado, é a simplificação do seu pecado. É hipocrisia eu achar que nesse período eu posso fazer isso e vai ficar tudo bem. Davi errou e muito, mas ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus porque ele não tentou encobrir o seu pecado. Ele sempre reconheceu o seu pecado diante de Deus e disse, eu pequei contra ti. Então talvez hoje nós tenhamos que chegar a essa conclusão de eu não fiz, eu errei, porque eu sou falha, eu sou humana, eu estou tentando acertar, mas eu não fiz, eu me deixei levar, eu não me organizei, eu não vou conseguir cumprir completamente como é. E quando a gente não tem esse perdão de Yeshua, o nosso pecado fica ali, ó, de dia e de noite, nos acusando. O nosso acusador fica ali nos acusando e colocando o nosso pecado diante do nosso nariz, de dia e de noite.
Mas quando eu pego o meu pecado e coloco diante da cruz, eu entendo que aquilo que eu não posso, aquilo que eu sou relapsa, aquilo que eu não consigo, aquilo que eu deixei para depois, aquilo que eu não levei a sério, Yeshua pode me redimir. Nem todo pecado vai ter ausência de consequência, mas é mais bonito e mais certo você assumir que você errou do que você esconder ou tentar dar um jeitinho para sua alma achar que você fez certo. Como eu disse, isso daqui é uma reflexão acerca das coisas que o Eterno me ensinou e tem me ensinado ao longo de toda a minha trajetória. E eu sempre pedi a Ele que Ele tirasse a religiosidade do meu coração, como eu já expliquei em outro vídeo, mas a hipocrisia também. Porque a palavra diz que o teu sim seja sim e o teu não seja não. O que passar disso provém do maligno. Eu não sou perfeita, vou muito longe disso, e glórias a Deus porque eu vejo a minha imperfeição, eu sei como quão dependente eu sou do sacrifício de Yeshua. Porque eu sou dependente do sacrifício de Yeshua. Porque se não fosse o sacrifício dele, eu jamais conseguiria cumprir isso daqui. Ou parte disso. Eu sou humana, muito falha, minha cultura não me ensinou, né? Mas também não sou legalista. Então, que nós possamos refletir. E que nesse final de semana, quando começa a celebração de Pêssah, aquela erva amarga que nós vamos comer, que nós venhamos a lembrar da nossa falta de fé, da nossa falta de compromisso, da nossa falta de aliança, do quão miserável nós somos e quão dependente do sacrifício do sangue e do corpo de Cristo, eternamente. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.